Entenda que assumir riscos é essencial para o seu crescimento, mas entenda também que quando você escolhe arriscar, você tem que ter consciência dos efeitos colaterais que o seu risco pode trazer. E quando você sabe desse efeito colateral, você não deve jogar a culpa desse efeito em outras pessoas, e sim assumir a culpa, assumir o seu erro, assumir o risco que você decidiu criar. Então, quando a gente fala de assumir risco, a gente não está falando de você simplesmente fazer uma loucura sem saber as consequências que essa loucura pode te trazer, sem saber os erros e causas de efeitos colaterais que ela pode trazer na sua vida. É claro que se você tem um empreendimento online, se você está fazendo um projeto novo, você vai correr riscos. Até porque você não sabe se vai dar certo, se vai falhar. Mas o que interessa é, quando você corre riscos, você coloca a culpa em outras pessoas ou você assume os seus próprios riscos? Quando a gente fala de ter vitória, a gente quer sempre ser vangloriado, ter a glória toda para a gente. Mas quando a gente fala em errar, pequenos erros ou pequenos danos colaterais, a gente sempre quer estar colocando a culpa em outra pessoa. Vire homem, tenha atitude e assuma os seus erros e o seu risco. Isso aqui não é sobre quem mais se arrisca, não é sobre quem mais se desempenha em um projeto, é sobre quem se desempenha, é sobre quem se arrisca e assume esse risco. Entende? Então, quando eu falo em assumir riscos, eu me dirijo a você saber ter consciência dos efeitos colaterais que esse risco pode estar te proporcionando, te causando. Você, pessoa, tem que saber os efeitos. Exemplo, eu fiz um projeto chamado ACR, Ação, Constância, Resultado, aonde eu ajudo pessoas já a construir uma mentalidade, a criar comportamentos e ensino sobre empreendedorismo digital. Então você tem que saber que quando eu criei esse projeto, eu corri um risco de dar certo ou de dar errado. É claro que a gente tem que pensar a longo prazo, porque se a gente pensar a curto prazo, a gente não vai conseguir ter êxito naquilo que a gente quer ter ou aquilo que a gente pretende ter. Então, assuma riscos jogando no longo prazo e assuma também os erros ou causas ou efeitos colaterais que esse erro e esse risco pode te proporcionar, beleza?